mas eu disse umas 2 semanas atrás, Deus sempre compensa o teu sacrifício com honra. Jesus não fez um pedido, deu uma ordem. E essa ordem abriu alguma coisa muito diferente dentro deles. 10 dias. Pensa você, que você abandone o seu trabalho, como os pescadores abandonaram, como Mateus, que era coletor de impostos, como todos eles abandonaram o seu passado, e 10 dias, agora você está sem o seu Senhor, e você tinha aquele apoio, né? Você tem aquele apoio no domingo, vem aqui, pastor Isaac, estou aqui contigo. Só que na semana, quem você tem? Tem o pastor Luciano, pastor Giovanni? Claro, estamos atentos a qualquer chamar, mas o Espírito Santo está com você. E 10 dias eles estiveram em oração, eles estiveram numa busca incessante. Eles falaram assim: agora eu vou orar, agora eu vou me entregar. Versículo 14, todos eles se reuniam sempre em oração, com as mulheres, inclusive Maria, a mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Então todo mundo se reunia em oração. Ao ler sobre os evangelistas do último século, eu sempre me vejo com o segredo deles. O segredo de Charles Spurgeon, o segredo de George Miller, o segredo de Jonathan Edwards, o segredo do próprio Billy Graham, a oração. Deus sempre responde à oração. Você pode ser próximo de Deus, você pode ser cheio de Deus, você pode ser distante de Deus, mas Deus sempre responde à oração. Eu aprendi essa semana que Deus quer que você ore, não para que Ele responda a sua oração, não para que Ele responda ao seu favor, ao seu pedido, mas para que você entenda qual é o pedido de Deus para você, a respeito disso que você entrega para Ele. Se você, agora eu estou me lembrando, desculpe um parênteses aqui na palavra, estou me lembrando do primeiro dia que eu preguei. E aqui, o barulho, né? Foi num púlpito de madeira, e o testemunho que eu recebi não foi que a palavra foi boa, mas que a palavra rangia muito e que meu pé fazia muito barulho na madeira, né? Então eu me lembrei disso agora, né? E voltando à palavra, gente, eles estavam confusos, inseguros. Quando você está confuso, inseguro, quando você está com medo, o que você faz? Você vai para os braços do Pai. Você vai para Deus. Quando uma criança chora, qual o primeiro caminho que ela toma? A mãe, o pai, o seguro, o braço seguro. Não é assim? E aí eu não tinha mais. Jesus subiu. Ele prometeu que voltaria. Mas Ele ascendeu aos céus. E agora? O que eu faço? E agora? Para onde eu vou? Aos pés de Jesus. Eu vou orar, eu vou buscar, eu vou fazer isso. Só que quando há essa mudança, o que a palavra de Deus diz? Que eles foram ousados, sábios, preparados, e eles tiveram uma coragem. Pensa que o mesmo, e isso eu quero fazer um adendo bem claro aqui, 40 dias, 50 dias, Pentecoste e a Páscoa. Ou seja, Jesus morreu há 50 dias. O que aconteceu um dia antes de Jesus morrer? Vamos colocar Pedro aqui. Pedro foi lá e, como todo mundo sabe, ele queria arrancar a cabeça. É que Malco desviou. Porque senão ele tinha arrancado a cabeça. Jesus ia ter que colar a cabeça inteira, né? Mas foi porque desviou. Porque ninguém dá uma espadada no outro falando assim: eu vou acertar a orelha. Espera aí que eu vou acertar a orelha. Não. A intenção era outra.
E aí um dia depois do Pentecoste, no dia de Pentecostes, 3.000 pessoas aceitam a Jesus com esse mesmo cara, que há 50 dias não era esse. O que todos os discípulos fizeram assim que Jesus foi preso? Correram, foram embora, todo mundo correu. Se eu vou ficar aqui, vou nada, vou correr. Se você ler Atos dos Apóstolos inteiro, você vai ver que nenhum deles jamais se desviou, jamais disse assim: eu não vou ser preso. Paulo e Silas, um dos momentos mais famosos nesse sentido, clamavam e oravam e glorificavam e louvavam a Deus na prisão. Se você ler as cartas paulinas, as cartas gerais, você vai ver que eles não tinham medo do quê? Da morte. E às vezes a gente tem medo da chuva, do frio. E eles não tinham medo da morte. Você quer ter o Espírito Santo de Deus? Diga: eu quero. Eu quero. Glória a Deus. Amo as crianças. A espontaneidade é muito mais sincera. Não que vocês não sejam, tá, gente? Aqui criança é mais, né? Glória a Deus. Então vamos aprender um pouquinho sobre o antes e o depois. Discipulado começa com obediência e não com entendimento. Você não precisa entender o que Deus tem para você. Você precisa obedecer. A gente perde muito tempo tentando acertar, quando a gente não precisa acertar. A gente só precisa entregar. Eu sempre digo que nos grandes filmes aí, hoje a gente tem muito mais material, né, cristão. E nos filmes, a maioria do clímax do filme é quando o protagonista ele entrega. É quando o protagonista ele fala assim: eu desisto. Não é mais comigo. Senhor, está nas tuas mãos. Não é verdade? A maioria dos filmes vai ser isso. Porque isso é uma realidade cristã. Antes do Pentecostes, eles estavam lá, eles tinham dúvidas, expectativas. Senhor, restaurará tu neste tempo o reino de Israel? Eles tinham muitas dúvidas, porque eles queriam que a sociedade fosse impactada. Eles queriam o reino agora. Eu quero com todo respeito a todos vocês, e eu respeito mesmo, eu quero um presidente cristão. Mas é isso que Deus quer? Ele quer uma igreja saudável. Uma igreja que ora pelos seus governantes. Isso está na Bíblia. Isso é verdade. E a orientação que eu deixo a respeito disso é: se você perdeu na urna, você não perdeu diante de Deus. Seja roubado ou não, isso está entre aspas. Mas, por acaso, as pessoas são maiores do que teu Deus? Depois do Pentecoste, mesmo sem entender tudo, os discípulos obedeceram e continuaram. Durante a sua espera, enquanto você espera a promessa de Deus, você só tem um caminho a fazer: orar, buscar, ser cheio. Só tem esse caminho. E eu posso não só utilizar aqui, posso utilizar várias histórias bíblicas, das quais vão provar para vocês que o caminho é sempre entregar na mão de Deus. E Deus vai entregar nas tuas mãos. Eu vi uma palavra anteontem, sobre Eude. Eude foi um dos juízes, que é o esquerdo, né? Ele era canhoto, que salvou a Israel. Teve um plano, teve um momento lá que ele vai lá e mata o rei de Queslon, né? Ele vai lá e mata, com uma estratégia. Mas sabe qual é a diferença que o pregador dizia ali? 18 anos e o povo de Israel não buscava Deus.
No 18º ano, o povo de Israel buscou a Deus. E aí Deus deu a estratégia de Ehud. Ou seja, se você não buscar, Deus não vai dar estratégia. Se você não procurar, você não me procurou? Sabe quando você fala assim, mas por que você não me perguntou primeiro? Né? Por que você não me perguntou primeiro? Por que você não perguntou primeiro para Deus? Se você perguntou, Deus vai honrar todos os teus sacrifícios. Muito obrigado por estar aqui e investir o seu tempo nesse conteúdo. Espero que Deus tenha falado diretamente ao seu coração. Se você quer crescer mais na sua fé, inscreva-se nesse canal e ative também o sininho. Assim você não perde nenhum vídeo que vai edificar a sua vida. Caso você tenha gostado desse vídeo, curta e compartilhe com quem precisa ouvir essa mensagem. Eu creio que a palavra de Deus pode abençoar vidas. Agora na sua tela está aparecendo aqui em algum lugar outro conteúdo como este, para edificar a sua fé, abençoar a sua alma, aprofundar o seu entendimento na Bíblia e fazer você crescer em Cristo. Muito obrigado por estar comigo até aqui. Que Deus abençoe imensamente a sua vida. Lembre-se, a Bíblia é simples, a gente aqui complica.